Boa noite, meus amados. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, nessa primeira quinta-feira de 2022. Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Por isso eu peço a você que vá até o final desse vídeo e fique atento na palavra que Deus tem preparado para a sua vida, porque certamente Ele ministrará na sua vida e você será abençoado em nome de Cristo Jesus. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Josué, capítulo 3, e tem uma ministração que falará no nosso coração. Mas antes disso, eu quero orar por essa leitura, por esse culto de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesse momento, eu quero ministrar sobre essa vida que está ouvindo a palavra, que está ouvindo essa oração. Pai, que o Senhor venha ministrar sobre ele e sobre ela nesse momento. Que a sua vida venha a ser transbordada pelo teu poder, pela tua graça, pela tua presença. Pai, se essa pessoa necessita de um livramento, conceda um livramento. Se de uma cura, conceda uma cura. Se alegria, conceda alegria. Pai, que o Senhor venha então ministrar a paz sobre essa vida. Visita profundamente no Senhor, Pai, e venha guardá-la, protegê-la, segundo a vontade do Senhor. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos à leitura do texto. Eu quero começar o texto lendo o capítulo 3. Ele fala sobre a passagem do Jordão. O texto diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partiu de Sitim. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, levaram, partireis vós também do vosso lugar e a seguirei. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas ao meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parais aí. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribenceiras e todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas entre. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra e que Deus venha ministrar essa palavra segundo o nosso coração, segundo a nossa vida, a nossa necessidade. Vamos estar lembrando um pouquinho da história. Eu lembro que no culto da virada, passagem do ano, eu ministrei algo para os irmãos da igreja ali e falei um pouco sobre o capítulo 1 de Josué, abordando os versículos de 1 até o versículo 9. Naquele momento, o povo tinha chegado na terra da promessa. Eles estavam perto da promessa. Eles teriam que então agora possuir a terra da promessa. E o que impediam eles era o Jordão, que estava entre a promessa de Deus e o povo que tinha vindo do Egito, atravessando todo aquele deserto ali. Nós aprendemos ali que deserto é um lugar de sofrimento,
é um lugar de aprendizado, mas é um lugar seco. É um lugar que não tem água, é um lugar que há inimigos, há escorpiões. E precisamos sair do deserto para entrarmos na terra da promessa de Deus. Aquele que guiava o povo já não estava mais com eles, que era Moisés. E Deus levanta Josué para que possa conduzir o povo a entrar nessa terra prometida de Deus a Abraão há mais ou menos 500 anos atrás. E era o momento do povo então entrar na terra da promessa. E o povo teria que então entrar para que pudesse ser cumprido a palavra de Deus e que eles recebessem o legado deixado de Deus a Abraão para que pudesse então entrar na promessa que Deus tinha dado a Abraão tempos atrás. E como eu disse antes, o Jordão era uma linha divisória. Era aquele que estava entre a bênção de Deus e entre o povo no deserto. Eles teriam que atravessar o Jordão. No capítulo 1 de Josué, Deus disse para Josué, olha, marche, faça o povo possuir essa terra. Deus não tinha dado uma estratégia para eles. Mas no capítulo 3, a gente pode começar a observar aqui que Deus coloca alguns princípios, coloca algumas formas para que esse Jordão venha a ser atravessado. Uma das primeiras coisas é que a arca iria à frente, que os levitas levariam a arca e que o povo viriam depois da arca. A arca ela foi conduzida durante todo o deserto pelos levitas. A arca ela ficava no tabernáculo, naquela tenda, e Deus descia sobre o tabernáculo durante a noite com uma coluna de fogo e durante o dia uma fumaça, uma espécie de uma nuvem que trazia durante o dia uma sombra para o povo e durante a noite trazia uma luz para o povo. Ou seja, era o símbolo da presença de Deus no meio do arraial, no meio do povo escolhido, no povo de Israel. Eu acredito que assim também é a presença de Deus nos dias de hoje, na sua vida. Nós precisamos começarmos a enxergarmos isso, você precisa começar a ver isso, que nesse 2022 você possa perceber que Deus está ao seu lado, que Deus não te abandona, que Deus é com você. Você precisa sair do deserto e entrar na terra da promessa. Mas para isso precisamos ter uma intimidade, uma comunhão com Deus, precisamos ouvir Deus falar, precisamos ver Deus em nossa frente, ver Deus em nosso meio, conversarmos com Deus e deixarmos Deus falar conosco. E Deus sempre tem falado, Ele falou através dos profetas, falou através de Jesus, Ele deixou as Escrituras para nós, para que servisse de modelo, de exemplo, onde Deus deixa bem claro a sua história, deixa bem claro as suas exigências, deixa bem claro um ensinamento para cada um de nós. Como eu disse antes, o povo tinha um Jordão a atravessar. E havia uma multidão. E como atravessar esse Jordão? O Jordão, eu falei antes, que era uma divisória para o povo de Israel. Do outro lado, era a terra da promessa, que eles iriam conquistar, que é algo que Deus deu para o povo. E Deus disse para eles, para Josué, Josué, você vai chamar o povo, vai colocar a arca na frente, vai ficar a cerca de 2.000 côvados de distância, o povo entre a arca e o povo, mais ou menos cerca de 800 a 1.000 metros de distância, para ter um entendimento. E você vai mandar que os levitas carregam a arca e cheguem até o Jordão. Quando eles chegaram ao Jordão e começaram a marchar, segundo o texto, quando eles pisaram as águas, eles sentiram as águas nos seus pés e as bordas das suas vestes se encostaram no leito, no rio, nas águas do Jordão. As águas do lado de cima pararam e criaram um montão. E as águas para baixo que eles estavam, elas escorreram todas. O texto fala que o povo iria passar a seco ali no Jordão. Eles passaram a seco. Era um milagre espetacular, um milagre lindo, a bênção de Deus agindo sobre o povo dele. Interessante que quando Deus ordena que os levitas vão carregando a arca, eles vão, e bem no meio do Jordão, eles param o Jordão. O texto fala também que eram dias de muita chuva acima do Jordão, o Jordão estava transbordando, era muita água, era um lugar um pouco bem largo, não tinha como o povo passar de barco, porque não havia barco, muito menos nadando, porque não dava para nadar, tinha muitas coisas para carregarem ali. E Deus não providencia esse momento para que eles atravessassem o Jordão a seco.
E os levitas que carregavam a arca, eles pararam no meio do Jordão. E o texto bíblico fala que todo o povo, eles começaram a caminhar e atravessar aquele Jordão. Todos eles atravessaram o Jordão e a arca permaneceu no meio ali. Só depois que todo o povo atravessou é que os levitas com a arca terminaram de atravessar o Jordão. Uma aplicação boa para mim e para você aqui é que primeiro Deus vai à frente. Nós seguimos a Deus. E aprendemos aqui que nós precisamos tomar uma posição, uma decisão diante do Criador, diante de Deus. Ou seja, Deus é aquele que está no centro, nos protegendo, nos guardando. Precisamos entender, e você precisa entender isso, que nos dias de hoje, dias de lutas, de provações, Deus é aquele que não abandona você. Deus é aquele que está ao seu lado. Ele vai ficar no centro, no lugar onde você está. Você vai sair para a peleja, você vai sair para o seu dia a dia. Deus está na sua frente com você. E quando chega no momento da tormenta, no momento da luta, Deus para naquele lugar, para que você venha prosseguir o seu caminho, para você chegar ao lugar que Deus providenciou, para o qual você deveria chegar. O que eu posso aprender com você nesse texto de Josué capítulo 3? Deus é aquele que chama você para 2022, para que você possa passar esse 2022 com alegria, com bênção. E no momento da tormenta, no momento da luta, Deus ele para ali para tranquilizar você, para que você venha completar a sua estadia, completar o seu caminho. Então você não pode desistir, não deve desistir, porque Deus é aquele que sempre está com você. Deus é aquele que não vai te abandonar, que Ele vai estar juntamente com você. Precisamos confiarmos, crermos nesse Deus, que Ele sempre nos guardará e nos protegerá no nosso dia a dia. E eu clamo a você nessa noite de hoje. Confie em Deus, espera nele, porque certamente Ele guardará e protegerá você em todos os dias da sua vida. Não precisamos temer, mas precisamos crer, acreditar. Quando o povo tomou a decisão de seguir aquela arca, eles tinham convicção de que Deus ia protegê-los ali. E quando você toma a posição de seguir a Cristo, de seguir a Jesus Cristo, de seguir a Deus, Deus vai proteger você. Ele vai abrir os caminhos para que você possa alcançar o objetivo o qual Deus preparou para a sua vida. Então não desanimes, não tenha medo. Que esse 2022 seja dias de desafios, mas dias de bênção para a sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor pela sua vida. Que Deus venha te acompanhar em todo esse ano. Que venha ser um ano de bênção e de vitórias para você. Eu creio, confie, espere no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que janeiro até dezembro de 2022, Deus venha ser com você. Não abandone Deus. Mas eu chamo a você também, a você examinar a si mesmo, a você procurar uma intimidade grande com Deus, a você trazer Deus para perto de você, a você deixar Deus entrar na sua vida e modificar você. Faça 2022 dias melhores para você, para seus amigos, para com sua igreja, para que eles estão perto de você. E seja bênção, seja bênção. Abençoe aqueles que estão perto de você, aqueles que estão longe também. Faça a diferença e deixe Deus ser Deus na sua vida, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo até agora e fique com Deus. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te
pra